Felipe Faquinelli, sou advogado, especialista em direito processual e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto aí tão interessante que é a calúnia, injúria e difamação, os crimes contra a honra. Você já ouviu uma briga de vizinho que falava assim, tá me difamando ali, ó. Então, esses vizinhos aí que sempre brigam, fica falando difamação, essa palavra, o que é difamação afinal de contas? O que é calúnia? O que é injúria? Essas coisas que o povo fica dizendo aí quando tem briga, quando tem discussão. Na internet, onde existem inúmeras relações humanas, até mesmo com pessoas que vocês não conhecem, e também em grupos sociais, WhatsApp, Facebook, na vida particular, no seu vizinho, um amigo ou até um inimigo, que eu espero que não tenha. Joga, vagabunda! Você fica descontente com a situação e acaba discutindo com a pessoa te xinga, humilha, ou então posta nas redes sociais que o seu produto é péssimo, ou então diz que você foi maltratado. De qualquer forma, afeta a sua imagem perante a sociedade, ou então até mesmo pode causar uma lesão no seu trabalho. Hoje um vídeo divulgado na internet pode tirar o emprego de alguém e muitas outras situações que podem acontecer. Mas antes de entrar nos detalhes, é importante destacar que os três são diferentes. Calúnia, injúria e difamação são três crimes contra a honra que são totalmente diferentes um do outro. O primeiro, calúnia, o mais grave. A pena aplicada a esse crime pela lei é de 6 meses a 2 anos e ainda pode ser aplicado multa. E o que é, afinal, caluniar? É o ato de atribuir a alguém um fato definido como crime. Um exemplo claro é: fulano matou ciclano. Se conseguir demonstrar que realmente fulano matou ciclano, aplica-se a regra da exceção da verdade. Então o crime de calúnia não será aplicado a quem disse que o outro matou alguém. Mas para que seja definido como crime de calúnia, existem elementos que precisam ser preenchidos aí. Ou seja, é preciso que a história tenha começo, meio e fim. O fato deve ser imputado. Então, fulano matou ciclano, fala o nome, indica o nome. Fulano fez isso com o ciclano. Fulano roubou a casa de fulano. Enfim, tudo isso são fatos definidos como calúnia. Agora, falar abertamente, fulano é um ladrão, fulano é um bandido. Isso, na verdade, é genérico. Isso não é objetivo. E o crime contra a honra da calúnia, aquele que protege a honra objetiva da pessoa, ele exige esse elemento, uma história, uma narrativa dos fatos em que a pessoa imputa o crime a outra pessoa. Então é necessário, para que qualifique o crime de calúnia, que tenha todos esses requisitos. E sem contar também que é indispensável a prova dos fatos, porque no nosso direito penal, o réu é inocente até que se prove o contrário. Então as provas devem ser produzidas por quem está buscando a aplicação da lei penal contra aquela pessoa. Então as provas devem ser produzidas por você, que foi caluniado. Porque caso contrário, ele vai ser inocentado futuramente, porque a falta de provas obriga com que o juiz inocente absolva o réu. O outro crime contra a honra é a difamação. É a mais popular, todo mundo conhece. Tá me difamando? Não, me difama não, vou processar. Enfim, o artigo 139 do Código Penal descreve o crime de difamação. E lá diz: difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui nós percebemos que não mais é necessário que se prove que foi atribuído a você um fato criminoso, mas sim agora um fato que violou sua própria honra. Difere, porque fatos criminosos, se eu falar que você é um bandido, tem que contar ali a narrativa dos fatos, e aí entra na calúnia. Agora, se eu falar que você é um safado, aí eu posso enquadrar ali na difamação. Mas percebam que o artigo 139 fala: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Ou seja, para que tenha o crime de difamação, é necessário que as informações cheguem a público, cheguem na coletividade. O artigo que criminaliza a difamação tem o objetivo de proteger a reputação das pessoas. Portanto, é indispensável essa comunicação dos fatos a terceiros. E assim teremos a caracterização do crime de difamação, onde o sujeito causador pode ser responsável por isso. Está condenado a 10 anos de prisão. Tanto na esfera civil como na esfera criminal. Um exemplo muito claro da difamação: alguém chama outro de traidor, mas também é necessário que ele defina traindo quem? Quem que ele está traindo? Fulano traiu ciclano. Aí sim é uma difamação. Agora, fulano é um traidor, já é injúria. A linha é muito fina entre injúria e difamação, porque a difamação busca proteger a reputação da pessoa quando é atribuído um fato, a sua honra,
a sua reputação, e esse fato tem também ali um contexto. Então, fulano traiu ciclano. Nesse caso, fulano traiu a empresa e foi trabalhar em outra empresa. Difamação. Agora, fulano é um traidor. Injúria. A injúria é o crime menos gravoso, aquele que tem uma pena menor. Ela está definida ali no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A injúria, então, é o típico caso daquele que xinga o outro. Safado, vagabundo, daquele que xinga aleatoriamente. A injúria já trata mais a respeito da sua dignidade subjetiva, aquilo do seu próprio eu, do seu íntimo. A difamação trata da sua reputação com relação ao público, enquanto que a injúria trata da sua intimidade. Mas você já ouviu aquele ditado? Perdeu a razão quando parte para agressão? O crime de injúria coloca isso na lei. O artigo 140, em seu parágrafo 1º, fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena em 2 casos, quando o ofendido de forma reprovável provocou a injúria. Então, se a outra pessoa que está reclamando que foi injuriada, que foi xingada, também xingou ou provocou o xingamento, nesse caso, o juiz deixa de aplicar a pena se isso ficar comprovado. E o segundo caso é da retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então, se eu falar assim, ô seu safado, aí o outro, ô seu vagabundo, não vai aplicar a pena, o crime de injúria, porque houve a retorção imediata. São esses 2 casos aí que a pena da injúria é afastada. Mas também existem as qualificadoras. O que significa isso? São causas que aumentam a gravidade do crime e, portanto, aumentam a sua pena. O parágrafo 2º do mesmo artigo que diz que se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou por meios empregados se considerem aviltantes, a pena aumenta aí de 3 meses a 1 ano. Você é um covado. E tem a outra hipótese também, que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, essa pena aumenta ainda mais. Passa de 1 a 3 anos de reclusão. As demais penas são detenção, somente no aberto e semiaberto. Já essa pena é reclusão de 1 a 3 anos. A Constituição Federal protege os direitos das minorias, em específico a questão das classes, da etnia, raça, cor, deficientes e pessoa idosa. Então, essa pena ela aumenta quando a vítima se enquadra nesses quesitos. Diferente da difamação, a injúria não é necessária que chegue a conhecimento de terceiros, porque o objetivo da lei é proteger a sua honra subjetiva, aquilo, como eu disse anteriormente, da sua individualidade, do seu próprio eu. Então não é necessário que chegue ao ouvido de terceiros as ofensas. As ofensas podem ser diretamente à sua pessoa. É importante, como eu já disse nos outros 2, que haja comprovações claras e inequívocas, sem dúvida, de que a injúria de fato ocorreu, para que o crime possa ter ali o seu resultado de condenação da parte que te ofendeu. Está condenado a 10 anos de prisão. A calúnia, a injúria e difamação são tipos penais. Significa que estão no Código Penal e as pessoas irão responder criminalmente, mas também existe a possibilidade de responder na área civil, a reparação dos danos causados, dinheiro. Na hipótese em que gerou prejuízos a você economicamente e você conseguir comprovar isso, ou até mesmo na sua esfera moral, não necessariamente bens materiais, mas sim só o dano moral, o dano à sua imagem, aquilo também gera indenização na área civil. Então são 2 áreas diferentes. A calúnia, a injúria e difamação, elas estão no Código Penal, então tramita pelo direito penal, no processo penal. E já a reparação dos danos, ela deve ser pedida na área civil. Então, para que você tenha a reparação dos danos, entrar na justiça pedindo a reparação desses danos causados. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que tenham gostado da explanação que nós fizemos hoje sobre calúnia, injúria e difamação. Não brigue, não discuta com ninguém e se discutir, procure um advogado. Um abraço a todos e até mais.